Pessoal, conversar um pouquinho então aqui sobre tapumes, também faz parte dos serviços preliminares. O tapume sempre vai ser executado após a limpeza do terreno, então ele é um dos serviços necessários, obrigatório na NR18, então vocês não podem estar abdicando dessa segurança tanto da população quanto a segurança do teu canteiro de obra, independente se for uma obra pública, residencial, qual o padrão que seja, tem que ser executado, e a gente tem N tipos de tapumes para ser executado. Aqui no caso dessa obra, vocês podem ver que foi utilizado um tapume metálico. Ele tem todo o entorno da obra, essa obra tem quase 80 metros de tapume metálico executados. O tapume, ele vai ser executado de maneira bem básica, porém ele tem que ter a resistência suficiente, tanto para uma resistência intempéries contra o vento, chuva, uma resistência mecânica, e também para uma resistência contra a invasão e para dificultar essa invasão, tanto como se fosse uma invasão de um roubo, de um furto, ou uma invasão de um cachorro, de uma criança, enfim, para você poder ter essa segurança que ninguém vai se machucar no teu canteiro de obra, além, né, de ser algo visualmente, deixar visualmente mais bonito, tanto a questão urbanística quanto a questão da própria empresa, da própria pessoa que está executando a obra, para mostrar a organização. Enfim, então os tipos de tapume que a gente tem mais comuns são os tapumes metálicos e os tapumes em madeirite convencional. Você pode utilizar tanto o madeirite fenólico, que é aquele madeirite sem tratamento, ele é um madeirite de cola branca, né? Ele é feito com as lâminas, são lâminas de casca, que são coladas em várias camadas, que formam uma lâmina mais espessa, que seria o chamado tapume convencionalmente, madeirite, compensado, enfim, ele tem, dependendo da região, cada região tem um nome. Então aqui a gente chama ou de compensado ou de madeirite. Esse vai ser o fenólico. O fenólico a gente já recomenda para vocês não colocar. Mesmo que seja para evitar custo, o fenólico não vai aguentar muito tempo. Se a tua cidade for uma cidade que seja frequentemente exposta à chuva, tem chuvas frequentes, então você vai perder esse tapume em pouquíssimo tempo. Ou você simplesmente vai deixar aquele tapume só para cumprir tabela lá, vai estar enfeiando tua obra, não vai ter segurança nenhuma, porque ele vai estar todo empenado, todo quebrado, todo aberto, inchado, estufado, ou você vai ter que trocar. Então ele vai ser uma economia que vai sair barata. Você pode utilizar o tapume com o compensado já resinado, um plastificado, porém ele já começa a ficar muito caro. Então ele começa a se equiparar ao custo e às vezes até mais caro do tapume metálico. Então, na nossa opinião, pelo número de reuso que a gente consegue, pela segurança mecânica e pela questão estética, já entre um resinado e um tapume metálico, a gente opta por um tapume metálico. Ele pode ser reutilizado o número de vezes que você conseguir cuidar, vai depender da tua mão de obra, tanto na instalação quanto na retirada deles, porque se na retirada for retirada de maneira brusca, a telha realmente entorta e acaba tendo prejuízo, mas é assim, você consegue utilizar ela em 3, 4 obras até sem maiores problemas. Aqui vocês podem observar que a gente faz ele de uma maneira bem simplificada, porém bem resistente. A gente usa os pilares, dependendo da região, é chamado pilar de eucalipto ou bracatinga. Então esse aqui, aqui na nossa região Paraná, a gente chama o eucalipto convencional, então a escora de eucalipto é o mesmo material de escora, então a gente utiliza as escoras de eucalipto que é muito resistente, e o fechamento em tábua de pinos. Então aqui a gente fez um fechamento convencional em cima e embaixo, porém aonde a gente vai ter as aberturas de portão, a gente faz um fechamento xizado, então a gente faz toda uma borda com um travamento no meio para poder ter a resistência da folha não torcer. A gente pode conferir um portão aqui do lado, essa obra tem 2 portões. Aqui é interessante, quando a gente vê abordar, existe na parte da montagem do canteiro de obra, a gente tem um projeto de canteiro de obra onde o tapume está dentro, então é sempre interessante, junto à tua montagem do tapume, você já está com o projeto de canteiro de obra, para você poder fazer tua logística, onde entra areia, onde entra brita, onde entra material ensacado, você vai ter as portas de pedestre, então isso já vai ter que estar no tapume. Quando a gente vier abordar canteiro de obra, a gente vai voltar um pouquinho nesse assunto. Agora nós vamos dar uma olhadinha nele por fora. Beleza, pessoal? Então, conferindo aqui a parte de fora. Entre todos os fatores, o tapume também tem a função de estar a identificação
das empresas que estão fazendo parte da execução dessa obra, a numeração predial da obra, a caixa de correio na obra que tem que ter, a caixa de luz, de entrada de luz, a parte de marketing da obra, a comunicação visual, tem tudo isso que abrange a execução do tapume. Como aqui o objetivo nosso é poder facilitar, mostrar os erros e acertos e te dar uma linha geral mais fácil de seguir, no tapume metálico a gente sempre tenta seguir a altura padronizada para tapume, que é 2,10 metros a 2,20 metros, dependendo da medida, principalmente para quem vai fazer ele em tapume com compensado resinado, vai pegar a medida padrão aí de 2,22 ou 2,44. Então a gente tenta seguir essa altura padrão que já vem das folhas. Aqui a gente utilizou a telha deitada na horizontal, então ela fica muito mais bonita de forma visual, então isso aí já é interessante para vocês mesmo poder estar fazendo, né? É uma questão mais estética, mas ela fica muito mais visualmente muito mais bonita. E aqui a gente vai poder dar uma referência para vocês o que é uma obra com tapume e uma obra sem tapume. A gente vai dar uma voltinha aqui, ó, e no mesmo local, aqui a gente está no local onde tem muita obra, a gente começa a ver as irregularidades, né? Como é que esteticamente você vai mostrar o teu produto. Então, essa aí, além de ser uma questão que está totalmente fora de norma e deixar inseguro, você tem escada exposta, você tem sacadas expostas sem proteção de guarda-corpo, sem nada, você deixa um acesso a uma população vulnerável, né, que pode ser crianças brincando, a gente está aqui no loteamento onde tem muita criança brincando, você está esteticamente, né, deixando o teu produto de forma desapresentável, né? Então aqui vocês podem conferir a diferença, né? E não é só uma crítica a outra, né? É tentar mostrar para vocês a maneira mais correta de ser feito.